Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia, que é o 5, né, de abril de 2024. Estamos aqui, né, irmão? Graças a Deus, né? Caminhando, lutando, caminhando em direção a Jerusalém Celestial, né? Imitando as virgens prudentes, lutando contra o mal, né? Em obediência à palavra. Quem obedece à palavra está lutando contra o mal, né? Contra si mesmo, né? Contra os espíritos malignos. Que essa é a nossa luta. A nossa luta, os nossos inimigos são as hostes espirituais da maldade, né? Não é a carne, não é o sangue, ou seja, não é a humanidade, não são as pessoas, né? Mas sim os espíritos malignos que andam por aí enganando as pessoas. Amém? Graças a Deus. Pois é, avisando aí mais uma vez para os irmãos, domingo que vem, o primeiro domingo do mês de abril, estaremos reunidos lá na casa do irmão César, né? Na rua Nova Fortaleza, né? Avenida Nova Fortaleza, conforme todos nós já sabemos aí. E vamos continuar aqui com os nossos vídeos, nós estamos falando dos entendimentos da eclésia, da boa consciência nas escrituras, né? Estamos falando aqui dos julgamentos e dos juízos, né? A grande síntese que nós fazemos desse tema, né, julgamentos e juízos, é aquilo que o Senhor Jesus disse, né? Eu mesmo não julgo, mas quem julga é a palavra que eu falo, né? Porque ela não é a minha palavra, ela é a palavra do Pai, né? Que veio lá da Jerusalém Celestial, veio lá do trono da majestade. Então a palavra ela julga, né? Para salvar ou para condenar, né? Conforme nós sabemos. E nós estamos falando aqui do desprezo, né? Desprezar a palavra, o desprezo à palavra, o desprezo à igreja, né? Já falamos aí alguns versículos, vamos falar em outros, né? Vamos falar aqui no 1 Coríntios, no capítulo 11, né? No versículo qual? Deixa eu ver aqui qual é o versículo. No versículo 22. Está escrito o que aqui, ó? Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Né? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Né, irmãos? Então, os irmãos lá de Corinto estavam de forma desordenada, né? Comemorando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus através da partição do pão e do vinho, né? Então ele está dizendo aqui, é o que nos interessa aqui é o desprezo. Desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Então desprezar a igreja de Deus é assim uma grande abominação, né? Mas nós não devemos então respeitar a igreja, respeitar a palavra, né? Quem despreza, né, sabe que está correndo aí um risco grande, né? Não é isso? Aí 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 8, vamos ver aqui o apóstolo exortando de novo, né? Sobre o desprezo, né? Desprezo a palavra, ó. Portanto, ó, quem despreza isto, não despreza ao homem, né? Mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo, né? Então, o irmão que fala a palavra, né, que está escrita, é isso? E que é desprezado por alguém, né? Ou pelos irmãos, ou por algum irmão, ou por alguém, saiba que ele não está desprezando o irmão, ele está desprezando
A igreja, né? Aqui é o Paulo dizendo, né? Quem despreza isto é o quê? Quem despreza a doutrina, né? Os apóstolos, a igreja, o ministério. Quem despreza não está desprezando o homem, mas sim ao Pai eterno, né? Ao Senhor Jesus, né? Esse é o desprezo exatamente que nós sabemos que incorre aquele que está desprezando a correção, né? O aconselhamento, a exortação que é feita na igreja através da palavra. Não aquela exortação de homem, né? Certo? A correção de homem, não, a correção da palavra. Correção segundo o que está escrito, como tá escrito também, né? 1 Timóteo 4:12, vamos ver o que está escrito aqui. Aqui ele já está falando para o ministério, né? 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, né? Para não desprezar o ministério, ainda que ele seja jovem, né? Digamos assim. Certo? Ainda que ele seja né? Uma pessoa nova na igreja, se ele tem qualidades, né? Mas aí também importante aqui é o quê? Mas ser o exemplo dos fiéis. Então o ministério tem que ser o exemplo dos fiéis, tem que ser o exemplo dos irmãos, o exemplo da igreja, né? Porque ele foi, né, separado, foi escolhido para isso, né? O próprio Deus escolheu, separou, né? Escolheu, né? E a igreja também pode fazer essa separação. Então seja exemplo dos fiéis. Como? Na palavra, falando a palavra, sustentando a palavra, né? Não negando a palavra, né? Não contradizendo a palavra, né? Certo? Então, é isso aí, né? O exemplo dos fiéis na palavra, no trato, né? No amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, o ministério ele tem que ser o exemplo, né? Dos irmãos, né? Para os irmãos que estão seguindo esse ministério e que estão, né? Movidos pela fé, né? No Senhor Jesus, pela fé na palavra. Então, desprezar o irmão, desprezar a palavra, desprezar o ministério, não é desprezar o homem, é desprezar o próprio Deus, desprezar o Senhor Jesus, a palavra, né? Desprezar a igreja, né? É desprezar a igreja, que é o quê? A menina dos olhos do Deus vivo, né? Certo? Aí aqui no Tito, né? Vamos ver aqui o que o Tito diz aqui para nós. Tito 2,15. Fala disto, e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Né, irmão? De novo ele está falando aqui para o ministério, né? Que o ministério, quando ele fala a palavra, ele está exortando, né? Ele está repreendendo. E ele tem autoridade para fazer isso. Essa autoridade é dada pela palavra e não pela figura do irmão ou do ministro. Não. É quando ele fala na palavra, ele tem toda a autoridade para falar, né? Para exortar, para aconselhar, né? E aí ele ainda diz mais aqui, ninguém te despreze, né? Quem despreza o ministério está desprezando a igreja, está desprezando a palavra, o Senhor Jesus, está desprezando a Jerusalém celestial, né? O trono da majestade, está desprezando o Pai eterno, né? O Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há, o Altíssimo, né? O Deus Todo-Poderoso. Vamos parar por aqui hoje, né, irmãos? Até amanhã, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.